Você já deve ter ouvido que todo herói sempre precisa matar um grande dragão no final da sua jornada, e isso é bem verdade. Mas nem tudo é tão simples quanto parece, porque às vezes o dragão é muito mais do que apenas um desafio físico. A lenda de Beowulf é o casamento mais curioso que existe entre as antigas lendas viking e o cristianismo. E de acordo com algumas teorias históricas, essa lenda pode ter sido baseada em eventos reais que aconteceram há muito tempo. E é verdade que estamos falando de uma batalha épica, do bem contra o mal, mas também vamos falar de como certas ideias podem enriquecer ou distorcer histórias, para no final das contas moldar culturas e valores. A Lenda de Beowulf é uma animação de 2007 que com certeza é a melhor adaptação dessa história que temos até hoje. Não é exagero dizer que a Lenda de Beowulf é o primeiro e maior épico já escrito da língua inglesa, e inspirou grandes histórias como o clássico Senhor dos Anéis e a criação do dragão Smaug, a maior de todas as calamidades. Afinal, foi o próprio professor Tolkien o responsável por traduzir o poema de Beowulf para a língua inglesa moderna, um poema épico escrito na Inglaterra por um autor desconhecido, entre os séculos 7º e 8º depois de Cristo, que misturou elementos de antigas lendas viking com elementos da religião cristã, que estavam crescendo na Europa naquela época. E essa mistura pode soar estranha, mas logo vai fazer sentido. Além disso, existem pelo menos duas teorias históricas indicando que talvez a lenda de Beowulf, apesar de ser uma ficção, pode ter sido inspirada em eventos reais. A história começa com a inauguração do Grande Salão de Elrond, que significa o Salão do Cervo, um lugar construído pelo rei Hrothgar para ser o mais grandioso de todos, e poder se reunir com seu povo em grandes comemorações, com open bar de hidromel e formicações sem fim. O problema é que as comemorações e alegrias no grande salão são tão barulhentas que perturbam a tranquilidade do monstro Grendel, que sai da sua caverna para atacar o salão de Elrond ao menor sinal de festa. Tipo aquele vizinho chato que estraga a festa mandando abaixar o som ou reclamando pro síndico. Acontece que o grande salão de Elrond pode ter uma base bem real. Arqueólogos descobriram evidências de um grande salão da era viking na Dinamarca, que pode ter pertencido a um rei chamado Hrothgar, e o período da sua construção bate com a mesma época em que se passa a lenda de Beowulf. No filme, Grendel ataca o salão e mata todo mundo que encontra, com exceção do rei Hrothgar, o que é estranho, até descobrirmos que o monstro não ataca o rei, pois ele é o seu pai. E aqui começam as referências e influências do cristianismo na história. No conto original, o rei Hrothgar não é o pai de Grendel. O monstro não o ataca, pois Hrothgar, enquanto rei, era uma figura sob a proteção divina, uma crença do cristianismo medieval que atribuía aos reis e monarcas o direito divino de governar, e portanto sua autoridade derivava da autoridade do próprio Deus, o que também se estende à figura paterna, que sempre deve ser honrada e respeitada pelo filho. Basicamente, Grendel poderia tocar o terror desde que nunca tocasse na figura divina. Agora, dois detalhes. No primeiro, o poema de Beowulf menciona que o monstro Grendel é um descendente direto de Caim, o primeiro assassino da história que matou o seu irmão Abel por inveja e ciúme, e teria passado aos seus descendentes o seu bom temperamento e apreço pela vida humana. O segundo detalhe é que no filme o rei Hrothgar diz ser o matador do grande dragão Fafnir, mas a verdade é que nas antigas lendas nórdicas é o herói Sigurd que enfrenta o dragão para tomar o seu tesouro. Essa adaptação provavelmente foi inserida no filme para reforçar a ideia do perigo de fazer pacto com criaturas pagãs em troca de glória e fortuna, que a Igreja Católica considerava uma prática diabólica e anticristã. De repente, esse épico viking começa a lembrar demais um conto bíblico, né? Mas tem uma boa razão para isso. Acontece que quando o cristianismo começou a influenciar e converter a Europa, ainda que as pessoas aderissem à nova religião, suas antigas crenças e lendas que eram transmitidas de geração em geração, de pai para filho, continuavam muito frescas na memória. E nesse sentido, ao invés de abandonar completamente as antigas histórias, elas passavam a ser reinterpretadas com a nova lente do cristianismo. E o que antigamente poderiam ser histórias mais focadas na busca de honra e glória, ganhavam uma roupagem de luta do bem contra o mal. É o tipo de coisa que faz a gente pensar que é chocante como crenças e mitologias têm tanto poder de moldar e transformar culturas e valores, não acha? Tem um filme bem antigo chamado 13º Guerreiro que talvez você já deve ter assistido. Ele é baseado em um livro chamado Os Devoradores de Mortos, que se inspira totalmente na lenda de Beowulf, e aborda mais diretamente essas questões de crenças e culturas diferentes se misturando. É um filme bem divertido. Se você já assistiu, depois me fala nos comentários o que você acha. Após vencer Grendel, Beowulf ainda precisaria lidar com a mãe dele, que no poema é tão
monstruosa quanto o próprio Grendel e morre na caverna lutando contra Beowulf. Aqui a morte da mãe funciona como uma metáfora para a vitória do cristianismo sobre o paganismo, personificado na figura dos últimos monstros da era pagã que agora sumiam para dar espaço à nova era cristã. E claro, Beowulf ainda teria que enfrentar um grande dragão no final da sua jornada. No filme, a mãe de Grendel ganha uma nova reinterpretação, que talvez reflita de forma mais explícita a personificação de um dos maiores medos cristãos: o medo de bruxas e demônios que manipulam, seduzem e corrompem o coração dos homens, oferecendo favores e fortuna em troca de entregarem as suas próprias almas após a morte. No caso do rei Hrothgar e Beowulf, também deveriam entregar a dádiva divina concedida por Deus de terem filhos. E que demônio melhor que a Angelina Jolie para corromper o coração dos nobres guerreiros e reis com tentações e promessas sedutoras. E agora presta atenção nisso. No poema original, após matar a mãe de Grendel, Beowulf retorna para sua terra natal e encontra o seu povo, os Geatas, em guerra com o povo sueco. Então ele luta bravamente na guerra que acontece sobre um lago de gelo, e após a sua vitória é coroado rei. Isso é importante porque existem certas especulações históricas baseadas na saga de Eivor e Hendrik, uma história que acredita-se carregar elementos folclóricos, mas também relatos históricos, que dizem ter havido uma batalha real entre os povos geatas e suecos sobre um grande lago congelado, por volta da mesma época em que teriam acontecido os eventos do poema de Beowulf. E se você estiver curtindo essa história, vou deixar para você duas indicações. A primeira é o livro com o poema de Beowulf, do professor Tolkien, e o segundo é esse livro aqui, um graphic novel que pode funcionar melhor para você caso tenha preferência por HQs. Dá uma olhada nesses desenhos, é muito bonito, tudo bem feitinho, é uma obra-prima para quem é fã de aventuras medievais. Voltando para a história, vários anos se passam após Beowulf ter enfrentado Grendel e sua mãe. Ele já estava velho, tinha perdido o desejo por glória, riqueza e batalhas que faziam dele um viking. A idade agora trazia o fardo da reflexão sobre o valor de seus grandes feitos do passado e suas consequências. Não é à toa que o momento onde ele começa a demonstrar estar mudando sua forma de pensar e sentir é o mesmo momento em que surge o maior desafio da sua vida: um grande dragão dourado dedicado a destruir tudo que Beowulf ama e construiu. No conto original, o dragão surge depois que a sua caverna é invadida e seu tesouro valioso é roubado. E então o dragão parte em uma missão de vingança, queimando tudo no seu caminho. Afinal, não existe dragão que esteja disposto a dividir ou ceder qualquer item dos seus tesouros. No filme, o peso da influência do cristianismo fica ainda mais claro, pois o dragão aparece com uma mensagem: ele veio para punir os pecados do seu pai. Algo que a mãe de Grendel já havia avisado que aconteceria. No momento em que Beowulf deixasse de carregá-la no seu coração, ele perderia tudo. Uma metáfora que reflete o abandono do paganismo pelos valores cristãos, que agora começavam a influenciar Beowulf, já que seu reino caminhava em direção à cristianização. E agora ele teria que destruir os seus pecados e o seu orgulho viking para encontrar redenção. Tá aí uma típica batalha do bem contra o mal, porque não existe símbolo maior que represente o demônio tão bem quanto a imagem de uma grande serpente que surge para atormentar as pobres ovelhinhas do Senhor. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, lembre-se da história de São Jorge e o dragão. Já dizia o sábio Joseph Campbell, todo herói deve enfrentar o seu dragão no final da jornada. Para alguns, o dragão é literal e cospe fogo. Para outros, é o próprio diabo. Ou também pode ser simplesmente o vencimento da fatura do cartão no final do mês. Cada um enfrenta a sua própria batalha épica, não é? Mas e você, qual é o seu dragão? Vamos continuar essa conversa nos comentários e me fala o que você acha da lenda de Beowulf.